Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias, desta vez no segundo livro de Reis, capítulo 5. A história é bem conhecida, ou pelo menos deve ser conhecida de todos, porque está na Bíblia, e todos nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus. Trata-se aqui da história que envolve um personagem, um comandante do exército da Síria, Naamã, um homem que tinha muito conceito no seu país, um homem que era um herói de guerra, um homem que tinha o respeito, era honrado, mas ele tinha uma lepra, e certamente isso o afetava. E ele levando para sua casa uma menina, vinda de Israel, ela disse que em Israel haveria um profeta que poderia curá-lo. Ele então vai a Israel, e lá ele tem muito mais que uma cura. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós não vamos atentar propriamente na cura que aconteceu, os detalhes da cura, mas o que aconteceu espiritualmente na vida desse homem. É isso que nós vamos tratar. Por isso nós vamos ler no capítulo 5 do segundo livro de Reis, a partir do versículo 15 até o 19, que é quando já aconteceu a cura, mas ele vai manifestar algo muito além de uma cura física. Diz aqui o versículo 15, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele, a que se refere a Eliseu, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Vamos, irmãos, orar? Senhor nosso Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus desde sempre, não somente de Israel, da linhagem de Abraão, mas Tu és o Deus todo-poderoso de todos os povos. E a todos os povos o Senhor sempre mostrou a misericórdia, a graça, o favor. A todos os povos deu oportunidade de Te conhecer. Todos os povos não têm desculpas por não conhecer ao Senhor, porque um dia todos os povos ficaram resumidos a Noé, sua esposa, seus filhos Sem, Cão, Jafé e suas noras. Todos conheceram o Teu poder, todas as nações ali conheceram o Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso e santo, e ajuda-nos a Te conhecer mais e experimentar mais os resultados desse conhecimento, deste encontro. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que é incontestável que todos aqueles que experimentam um encontro real com Deus
experimentam profundas transformações de vida. Se você não tem experimentado isso ou não experimentou isso, é importante que você pare e considere verdadeiramente o novo nascimento, o seu encontro com o Senhor. Nós vemos isso na vida de personagens bíblicos como Moisés, como Paulo, que ainda era Saulo, na vida de Mateus. Vemos isto no decorrer da história, na vida de homens como Agostinho, Calvino, Lutero e tantos mais. Vemos isso e é importante que vejamos isso na nossa própria vida. Transformações por conta de um encontro com o Senhor. Mas quantas e quais mudanças esse encontro pode produzir na vida de alguém? É importante a gente avaliar esse aspecto olhando particularmente para a nossa própria vida. Hoje, de um modo particular, nós vamos ver essas mudanças na vida desse homem chamado Naamã, um homem que era estrangeiro, não era israelita, não fazia parte do povo de Deus, da linhagem de Israel. No entanto, ele experimentou mudanças profundas, mudanças extraordinárias. A primeira mudança, sem dúvida, que ele experimentou foi uma nova visão de quem é Deus. Primeiro momento, primeiro resultado, primeira consequência desse encontro foi essa visão, uma nova visão de quem é Deus. Ele viajou da Síria para Israel em busca da cura da sua lepra. Ele estava doente, enfermo. Para ele isso era apenas mais uma tentativa. Certamente ele já tinha tentado de tudo, já tinha procurado os seus deuses, já tinha procurado os sacerdotes dos seus deuses, já tinha procurado todos os meios possíveis na Síria para que ele fosse curado. Mas mediante a palavra daquela menina, o testemunho dela, ele se dirige a Israel em busca dessa cura. Muitos chegam à igreja nesse mesmo espírito, nessa mesma motivação que ele. Pessoas às vezes vêm à igreja em busca de algo novo, de uma solução para os seus problemas, em busca de paz, em busca de algo que possa motivar a sua vida. Muitos chegam assim, na mesma ótica, na mesma tentativa, na mesma motivação que Naamã. Mas na visão de Naamã, o Deus de Israel era só mais um Deus, entre tantos que ele provavelmente já conhecia. Ele era um herói de guerra, venceu nações. Ele sabia que as outras nações também tinham seus deuses. Contudo, na sua busca pela cura da sua lepra, ele encontrou algo muito mais elevado, algo muito mais além da cura que ele buscava. E tudo isso começa quando ele se levanta do Jordão. Quando ele procura Eliseu diz para ele, olha, vai ao Jordão e mergulha 7 vezes no Jordão. Nós sabemos que ele questionou isso, falou, como assim? O que esse rio pode fazer pela minha vida? Lá na minha terra tem rios muito melhores do que Jordão. O Jordão é um rio simples, é um rio pequeno, não é o Amazonas, não é um Nilo, não é um rio Paraná, mas é um rio muito pequeno, muito modesto. E sem dúvida, quando o profeta falou, olha, você para ficar curado precisa mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, ele falou, mas lá na minha terra tem rios muito melhores. Ele questionou, mas foi a partir do momento em que ele obedeceu a ordem do profeta, a palavra do profeta, que ele se viu curado. E por conta dessa cura, isso gerou um encontro dele, um encontro real com Deus. E aqui nós vemos ele se dirigindo aqui, ele volta então ao homem de Deus, e ele então vai com essa nova visão, né? O verso 15 diz lá, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. A vida dele foi transformada. A visão dele sobre quem é Deus mudou. A experiência vivida por ele despertou uma realidade que ele não conhecia antes.
Ele diz aqui no final do verso 15, né? Ele diz aqui que agora, aliás, no início, né? Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão o Senhor. Eu agora reconheço. Esse encontro trouxe para ele essa nova visão. Como dissemos antes, ele agiu com soberba, antes ele agiu com arrogância, antes ele quis rejeitar aquilo que o profeta disse, e apenas ele mudou de ideia porque os seus servos o convenceram, dizendo: olha, não é nada difícil que o profeta disse, não é nada complicado, é só você obedecer, não custa tentar. E foi por conta disso que ele submeteu, mas nessa submissão ele tem um encontro real com o Senhor. Irmãos, quando a gente fala em encontro real com Deus, é mais do que eu ter vontade de vir para a igreja. É mais do que eu apreciar o Evangelho ou a Igreja de Cristo. Encontro real com Deus significa um novo nascimento. Temos falado isso na nossa classe lá de escola dominical, dos novos membros. Não é questão de nós sermos presbiterianos, batistas, assembleianos, é questão de eu nascer de novo. Não é eu passar pelo batismo, não é eu ser aprovado nas perguntas que eu respondo no conselho. É novo nascimento. Quando Nicodemos procura Jesus lá naquela noite, e ele vai às escondidas falar com o Senhor, e ele reconhece que Jesus é mestre em Israel, Jesus nem discute, Jesus fala: Nicodemos, importa que você nasça de novo. E é isso que nós precisamos experimentar. Não é questão de ter uma religião, é questão de novo nascimento. E quando você experimentar um novo nascimento, quando você passar pelo novo nascimento, você vai saber. Se você não sabe isso na sua vida, trata com Deus, conversa com Ele, busque a Ele, ore a Ele, fale com Ele. Eu preciso ter esse novo nascimento, porque é isso que a Bíblia fala. E aqui nós vemos que esse homem, ele tem esse encontro com o Senhor, ele experimenta uma nova realidade de vida. Agora eu reconheço que não há outro Deus, senão em Israel. Tem um novo começo a vida desse homem. A sua experiência levanta uma questão para nós, para cada um de nós. Será que nós temos experimentado isso? Será que você já experimentou o novo nascimento? Não é se você foi batizado e fez sua pública profissão de fé. É se você experimentou um novo nascimento. É isso que trata a Bíblia. Uma visão de novo nascimento, uma visão que nos leve a desejar na nossa vida expressar as grandezas de Deus. Como esse homem aqui, ele vai demonstrar. A manifestar atitudes de gratidão mais profundas para com Deus. Nós vemos que esse homem, ele a partir do momento que ele viveu essa experiência, ele voltou ao homem de Deus. Aquele mesmo homem, aquele mesmo profeta que ele disse: olha, eu não quero saber disso. Na minha terra tem rios muito melhores. Eu pensei que você ia sair, ia vir até mim, ia passar a mão pela minha ferida e ia curar, e não que eu teria que mergulhar no rio. Mas agora ele retorna a Eliseu. É um outro homem. Não é mais aquele comandante de exército que se encontrou e conversou com ele antes. É um outro homem que volta lá. Um homem humilde, um homem grato, um homem que faz questão de dizer que agora ele reconhece que o Senhor é Deus e Deus único. Jó experimentou alguma coisa assim. Jó era um homem, a gente sabe, começa o livro dizendo que Jó era um homem temente, reto, se desviava do mal. Tem gente que pensa porque ele vive assim, ele já está bem com Deus. No entanto, ele viveu uma experiência com o Senhor,
que posteriormente, ele mesmo declara aqui no livro de Jó, capítulo 42, verso 5, ele mesmo declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tem gente, irmãos, que só conhece, vem na igreja, sabe que Jesus existiu, conhece algumas verdades bíblicas, participa do culto, mas não conhece, não experimentou um novo nascimento com o Senhor, não teve esse encontro real, experimentou essa nova visão de quem é Deus. Mas o segundo ponto que nós vemos ainda na vida desse homem, que se destaca nessa experiência, nesse encontro, é o abandono dos deuses antigos. Ele veio de um país idólatra, e era comum naquela região toda. Havia muitos deuses. Geralmente esses países, essas nações, eles tinham um Deus principal, mas eles tinham muitos outros deuses a quem eles adoravam nos seus templos. Ele estava habituado a servir os deuses da Síria. A eles, provavelmente, como de costume, ele ofertava sacrifícios de animais. Provavelmente, quando ele voltava das guerras com os seus despojos, com riquezas, com outros bens, ele certamente dava dos despojos ofertas ao templo, entregava aos deuses que ele cria, e coisas desse tipo. Mas agora é diferente. No verso 17 ele diz assim: disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Agora é ao Senhor que ele vai servir, é ao Senhor que ele vai oferecer os seus sacrifícios. É ao Senhor que ele vai prestar culto e adoração, e não mais a outros deuses. Houve um abandono dos deuses antigos. A sua devoção espiritual se volta para aquele que ele passou a conhecer agora, o Deus verdadeiro. Houve, portanto, um rompimento. Muitos dos que dizem buscar a Deus, por vezes não manifestam na sua vida rompimentos. Muitos querem servir a Deus, mas manter todas as coisas ainda que ele tem como importante, como relevante, coisas que por vezes nem agradam a Deus, mas ele sempre teve aquilo com ele, ele vai mantendo, ele vai tentando servir a Deus e ao mesmo tempo manter os outros valores também. A nossa tendência é essa. Tendência de todos. Não sofrer os rompimentos, não abrir mão de valores que nós já tinha esses valores. Isso aqui já era importante para mim, então quero servir a Deus, mas quero carregar esse valor que ele é importante para mim também. Valores, conceitos, coisas que não agradam a Deus, que sempre esteve presente. A gente tenta continuar caminhando agora com Deus, mas sem abrir mão dessas coisas que sempre estiveram na nossa vida. Muitos tentam viver assim. Lá em Ezequiel 14, versículo 2, o profeta questiona aqueles que se apresentam diante dele. E o Senhor diz o seguinte para Ezequiel, capítulo 14 de Ezequiel, versículos 2 e 3. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Estão lá dentro deles. Eles vêm te procurar, eles querem ouvir a tua palavra, eles querem saber o que Deus tem para dizer para eles, mas eles mantêm os ídolos. Não abrem mão das coisas que eles prezam, das coisas que eles valorizam, de conceitos que contrariam por vezes a vontade de Deus, ou seja, buscam a Deus, buscam a igreja, mas não querem sofrer rompimentos.
com mazelas, com costumes, com pecados, etc. E isto mesmo cientes de que estas coisas afetam a sua relação com Deus. Veja que após reconhecer que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, já não tinha mais lugar no coração de Naamã daqueles ídolos, daqueles valores que ele tinha, das coisas que, na verdade, eram as mais importantes na sua vida. Naamã rompe com isso. A nova visão de quem é Deus trouxe rompimentos, trouxe mudanças. E isso tem que acontecer no nosso coração. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo é um grande exemplo, ele diz, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As coisas que eram importantes para mim, não são mais. As coisas que eu valorizava, já não mais valorizo. Hoje, para mim, o maior valor é o Senhor. Mas além de uma nova visão de quem é Deus, além desse rompimento, desse abandono dos deuses antigos, nós percebemos agora que brota no coração de Naamã um desejo de devotar dedicação exclusiva a Deus. Nós vemos isso no versículo 17, naquele texto que nós lemos. Vejam aqui o seguinte, ele disse, se não queres aceitar o presente que eu quero dar, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Ele queria voltar para a Síria, levando 2 jumentos, 2 mulos, carregados, com 2 tantos de terra. Para que isto? Ele diz lá, porque nunca mais oferecerás de teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele queria ter um espaço dizendo, olha, esse daqui é para o Senhor. Eu não quero mais ir lá no templo dos deuses da Síria. Não quero ir mais lá no templo de outros ídolos para oferecer sacrifício. Eu quero me dedicar exclusivamente ao Senhor. A gente fica imaginando, quando ele falou isso lá para Eliseu, e a comitiva com ele, os oficiais, os amigos, os soldados dele estavam juntos, eles deveriam pensar, mas Naamã, para que fazer isso? Para que sairmos daqui, fazermos toda a viagem de volta, levando 2 jumentos carregados de terra? Para que isso? Era de se estranhar, não fazia talvez sentido para eles. Às vezes, quando a gente conhece a Deus, quando a gente sente desejo de servir a Deus, a gente começa a procurar fazer coisas que talvez as pessoas à nossa volta olhem e falem, para que isso? Para que fazer tudo isso? Para que esse sacrifício nas coisas de Deus? Para que esse sacrifício todo para ir para a igreja e não faltar? Para que esse cuidado todo em servir a Deus, em fazer suas ofertas, ser fiel? Para que tudo isso? Muitos podem dizer ou podem pensar à sua volta, para que isso? Para que ir à igreja? Comentamos de manhã, para que ir à igreja num domingo de manhã, de sol ainda, na praia? Para que ir à igreja? Dorme até tarde. Fica em casa. Para que vir à igreja no meio da semana? Você já foi no domingo, para que isso? Não precisa isso. Quando a gente se rende ao Senhor, e as coisas de Deus ganham valor para a vida da gente, muitas coisas que para a gente se tornam extremamente importantes, para aqueles que estão à nossa volta podem não entender nada. Para que tudo isso?
quando certa mulher, por gratidão ao Senhor Jesus, por amor a Ele, derramou um vaso de perfume caríssimo. Era a essência de um perfume. Aquele perfume, o valor dele se atribuía em torno de 300 denários. Denário era mais ou menos o que alguém ganhava por dia para viver. Esse perfume, esse vaso de alabastro, era avaliado ali rapidamente em 300 denários. Valia o trabalho durante quase um ano. E alguns dos discípulos mesmo falaram, olha, para que esse desperdício? Muitos veem, às vezes, podem ver a sua entrega, o seu sacrifício por Jesus, como algo que não faz sentido. Como talvez essa questão aqui de Naamã querer voltar para a sua terra, toda uma viagem, levando 2 mulos, 2 jumentos carregados de terra, podiam perguntar, para isso? Para que isso? Eu não posso deixar de lembrar aqui, irmãos, e os exemplos que Deus coloca na vida da gente, né? Eu me lembro, e já falei isso, e torno a repetir, falo mais vezes ainda, a dona Lucila. Dona Lucila já partiu, está no céu com o Senhor. E a dona Lucila, juntamente com o presbítero seu José Luiz, eles não faltavam numa reunião, eles não faltavam em quase que nenhum trabalho da igreja. Mas eu vou mencionar apenas uma, a reunião das 6h30 da manhã. Eu falo que é a reunião só dos valentes. Com chuva, com sol, às vezes com dor de cabeça, com frio. Mas 6h30 tem uma turma que está sempre aqui, orando por você, pela sua família, orando por mim, orando por nós. A dona Lucila já tinha mais de 90 anos. A dona Lucila, ela confessava, eu não gosto de acordar cedo, pastor. Mas ela não perdia uma reunião de oração. Não era por ela, era pelo Senhor, o Senhor da vida dela. Quando nós temos um amor por Deus, isso é íntimo, irmãos, é particular, é você. Quando você tem um amor profundo pelo Senhor, uma gratidão profunda pelo que Ele fez por você, porque Ele comprou a sua vida com o seu sangue, quando isso tem um valor para você, não há sacrifícios. O que pode ser um sacrifício por alguém que deu a vida por mim? Jesus, que era o próprio Senhor, fez isso. Ele de tal maneira serviu ao Pai, e aí na figura de homem, ele era o Deus e homem. Ele era o Deus, mas era o homem também. Ele, como homem, serviu de tal maneira a Deus, que a sua família pensou que ele estava louco. Para que tudo isso, Jesus? Você não tem nem tempo para comer e fica aí pregando o Evangelho, vai para lá e vem para cá. Para que isso? Ele amava o Pai. É por isso. Não tem sacrifícios para quem ama, para quem é grato. Não tem sacrifícios. Naamã não viu com exagero ele carregar esses 2 jumentos carregados de terra até a Síria, por volta, irmãos, de 500 quilômetros. Não era nem uma viagem daqui a Santos, não. 500 quilômetros aproximadamente, ele ia levar esses jumentos carregando esse tanto de terra, para que na terra dele, ele colocasse essa terra e falasse, olha, isso aqui me lembra o meu Deus, o Deus de Israel. Gestos que talvez ninguém entendesse, mas ele fazia questão de dedicar-se ao Senhor exclusivamente. Mas há também mais um fato assim admirável na vida de Naamã,
que às vezes falta no nosso coração, entre tantas coisas. É o fato dele se entristecer pelos limites da sua dedicação a Deus. Se entristecer pelos limites da sua dedicação a Deus. Aquele homem, ele está voltando para a terra dele, e ele sabe que ele não vai conseguir dedicar-se ao Senhor como ele desejava. Ele tem consciência disso. Muitas vezes nós temos consciência que não vamos poder servir a Deus como a gente quer. Eu acredito que tenha muita gente que gostaria de vir à igreja, no estudo bíblico de quarta-feira, nas reuniões de oração de quinta-feira à noite, quem sabe até nas das 6h30, mas não posso. Eu trabalho, eu tenho atividade, eu tenho o curso que eu estou fazendo, muitos podem de fato não ter condição, não ter disponibilidade para fazer isso. Isso é natural. Isso não é um problema. Contudo, de um modo geral, quando nós não podemos vir à igreja como nós gostaríamos, de um modo geral, ninguém fica triste com isso. A gente não vê com dificuldade. A gente não fica triste porque não pode vir para a igreja. Vemos que esse homem, quando ele está voltando agora para a terra dele, ele lamenta o fato de não poder servir a Deus como ele gostaria, né? A gente vê isso. Veja no versículo 18, ele diz assim: nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, ele era o comandante do exército. Onde o rei ia, ele ia junto. Ele tinha que estar lá, ele era a segurança do rei. E quando o rei ia agora adorar na casa de Rimom, que era o deus principal lá da Síria, o que acontecia? O rei se apoiava nele para se curvar diante de Rimom. E ele está dizendo aqui a Eliseu: nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, me perdoa. Me perdoa porque há momentos em que eu não vou conseguir viver dentro do que eu queria, de servir a Deus exclusivamente. Ele se importa, ele lamenta isso. Às vezes nós não lamentamos os nossos impedimentos de servir a Deus. Pelo contrário, às vezes nós usamos tudo isso como o nosso argumento. É a minha desculpa. Olha, é por isso que eu não posso. Parece que até uma certa, olha, é por isso que eu não posso. Eu tinha que dizer, olha, é por isso que eu não posso. Naamã lamenta não poder servir a Deus na intensidade ou do modo como ele queria. Cristãos há que não se incomodam, não se entristecem com as coisas que o impedem de vir à igreja e servir a Deus. Sem problemas. Mas ele se entristece. Naamã, ele demonstra essa tristeza. Ele lamenta o fato dessa aparência. Porque quando ele está com o rei se apoia nele, ele tem que se encurvar diante ali do mesmo Deus que o rei se encurva, ele lamenta essa aparência. Ainda que no coração ele não estivesse se encurvando, mas ele lamenta isto. Nós vemos aqui na vida de Naamã essas mudanças, essas transformações na vida dele. Ele veio em busca de uma cura física, e ele volta para o seu país, não apenas curado da lepra, mas ele volta convertido para a Síria. Ele volta transformado. Ele volta com uma visão de quem é Deus de fato. Uma visão que mudou a vida dele,
que agora ele não quer mais servir a outros deuses, que agora ele reconhece que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Agora ele se entristece por ter que ter alguma relação qualquer com os deuses da Síria. E tudo isso, irmãos, deve nos levar a avaliar nossa própria vida. Avaliar o nosso encontro com Deus. O que mudou na sua vida? Não mudou nada. Não gera transformação. Não gera uma gratidão tão profunda que você queira agora servir a Deus. Eu me dediquei tanto na minha vida profissional, me dedico tanto na minha vida, acadêmica, me dedico tanto aqui para cuidar do meu corpo, aqui, academias. E Deus? Que lugar de importância, de prioridade tem Deus na sua vida? A vida de Naamã, a experiência de Naamã deve nos incomodar. Se ele teve um encontro com o Senhor, um encontro com Deus, e experimentou tudo isso, e eu? O que eu tenho experimentado? Nós precisamos avaliar. Somos uma geração de cristãos acomodados, aculturados ao mundo que nós vivemos. Um mundo que oferece o conforto, eu quero o meu conforto. Um mundo que eu não quero me sacrificar, e eu também não quero fazer isso pelo Senhor. Vida cristã é vida abundante, é vida de dedicação, é vida de amor e de gratidão a Deus. A igreja de Cristo está precisando de pessoas que façam diferença, que se envolvam, que trabalhem, que sirvam, que coloquem o coração no Senhor, que façam coisas que talvez as pessoas vão estranhar à volta, coisas que refletem o amor e a gratidão a Deus. Você não entende isso, mas eu sei o que Deus fez por mim. Às vezes, isso acontece dentro da própria casa, quando o marido começa a servir muito a Deus, a esposa se incomoda, e vice-versa. Quando na verdade nós deveríamos ver, é assim que eu também devo servir, é assim que eu também devo buscar, a mesma gratidão que ele tem, que ela tem, eu deveria ter no meu coração. A palavra de Deus é palavra que nos incomoda, é palavra que deve nos chacoalhar, nos tirar do nosso conforto, do nosso descanso, da nossa acomodação. E vida de homens como Naamã mexe com a gente. Devemos nos questionar, por que não há tanto desejo assim na minha vida? Porque para mim uma vida espiritual, suave, light, já me satisfaz. Por que eu não sinto desejo de me dedicar mais do que eu faço a Deus? Isso deveria nos incomodar. Naamã nos desperta para isso. O primeiro ponto que nós temos que avaliar é, será que nós já vivemos uma experiência real com o Senhor, assim como Naamã viveu? Será que nós já nascemos de novo? Será que vivemos uma experiência que produza no nosso coração um desejo intenso de servir a Cristo? Será que nós vivemos uma experiência que nos leve a abandonar costumes, valores e procurar agradar a Deus? É isso que a experiência de Naamã desperta ou deve despertar no nosso coração. Novidade de vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele mesmo trabalhe no coração de cada um de nós, que nós possamos lamentar os limites do nosso serviço a Deus, ao invés de nos acomodar com esses limites, devemos nos entristecer. Eu queria fazer mais, infelizmente eu não posso. Que Deus nos ajude a caminhar e aprender com Naamã,
que o encontro com o Senhor traz mudanças profundas na nossa vida. Vamos